Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um Ponto de Vista. Hoje vamos falar sobre o turismo em Pernambuco. O que tem sido feito para atrair mais turistas para o estado? Para isso, convidamos o presidente da Impetur, Eduardo Loio. Eduardo, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Fernando. É um prazer estar aqui na TV Tribuna com vocês, conversando sobre o turismo de Pernambuco, que o governo Raquel Lira vem fazendo aqui para trazer cada vez mais turistas para o nosso estado. A primeira pergunta é exatamente essa, né? O que é que tem sido feito para promover Pernambuco lá fora? Não só lá fora, no exterior, como nos outros estados também. Desde o início do governo Raquel Lira, a gente vem fazendo um trabalho muito atrelado com o setor, com a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura. A gente observou que tinha essa necessidade de que a cultura pernambucana é muito forte, então isso a gente tem que vender em conjunto. Então, desde o início do governo, a gente vem trabalhando em conjunto nisso e principalmente fortalecendo os ciclos festivos do nosso estado. Nós temos o maior e melhor carnaval, o maior e melhor São João, o maior e melhor Semana Santa. Melhor tudo. Melhor tudo. E a gente vende isso ao longo do ano. E onde é que a gente vende? Nas feiras especializadas em turismo. A gente conversa muito e desde a pandemia existia uma tendência de que as vendas online nas plataformas de venda, elas vinham crescendo, enquanto a venda de operador de viagem vinha caindo. Hoje, depois da pandemia, essa curva voltou ao que era antes. A gente tem um número maior de agentes de viagens e operadores de viagens vendendo do que as plataformas online. Isso não quer desmerecer a plataforma online, pelo contrário. Mas o market share no turismo de lazer, que é o que Pernambuco é forte, quase 70% dessa venda é com operador de viagem. Então, por isso, da importância da gente participar dessas feiras de eventos, feiras de turismo, no Brasil e fora do Brasil. Com isso, a gente consegue capacitar melhor os operadores para poder entender o que Pernambuco tem de diferente. E nosso direito turístico ele é muito unido e muito forte. Então, anualmente, as empresas, os hotéis, os receptivos, eles vêm melhorando seus serviços, vêm melhorando seus empreendimentos. Então, eles sempre estão conosco nessas feiras, mostrando o que tem de novidade. Então, a gente consegue fazer com a união do setor público com o direito turístico, faz com que Pernambuco volte a ganhar espaço nacionalmente e internacionalmente. Não é à toa que em 2023 e em 2024, Pernambuco teve 2 destinos nos 5 mais procurados do Brasil. Foi o único estado que teve 2 destinos. Então isso mostra a nossa força e o resultado do trabalho do governo. Que destinos foram esses? Ipojuca, com Porto de Galinhas, que é o maior destino do Nordeste e o 4º maior destino do Brasil, e também a cidade do Recife. Eu achei que pudesse ser Tamandaré com Carneiros. É muito forte, mas o que acontece? Tamandaré e Carneiros, a cidade de Tamandaré, ela tem um apelo gigante, que é a Igrejinha de Carneiros, toda aquela parte do rio ali, que é belíssimo, procurado muito por Destination Wedding também, só que ela ainda tem, ela não tem ainda, na verdade, uma estrutura hoteleira que faça com que o número de turistas cresça bastante. Então a gente tem alguns condomínios de segunda moradia, de residenciais, que faz com que você possa ter uma alocação por temporada legal, mas não tem um hotel grande, um hotel forte que traga o pessoal para lá. A gente tem algumas pousadas muito boas, mas o volume não é tão grande ainda. Então esse número naturalmente ele vai crescer. Recentemente houve a inauguração do novo parque aquático da região, que é o Aquaventura, que vai ser uma âncora para aquela região do litoral sul também. Então tudo isso vai fazer com que cresça ainda mais. Mas por enquanto, Porto de Galinhas é nosso carro-chefe, com Recife e Fernando de Noronha na sequência. Com relação a essa riqueza cultural que o senhor falou, Pernambuco tem o Carnaval, que todo mundo conhece, o Carnaval de Pernambuco, mas tem outras atrações também, começando pelo São João de Caruaru, e até no São João tem se procurado promover outras cidades também, além de Caruaru, Isso tudo vai no pacote na hora que se oferece Pernambuco para o turista? Com certeza. Como eu falei, a gente vende Pernambuco nessas feiras de turismo, que elas ocorrem quase todos os meses, sejam feiras ou eventos. De feiras grandes nós temos talvez 4 ou 5 feiras nacionais e internacionais, fora eventos menores, quem faz essa capacitação. Então, cada época do ano, a gente trabalha um período de Pernambuco diferente. Então, como você falou, o carnaval ele é muito rico e a gente vende o carnaval não só Recife e Olinda, mas também Pernambuco tem carnaval para todos os gostos. Tem desde você estar tranquilo na praia no litoral sul, litoral norte, desde aqui na região metropolitana, no agreste do sertão. Você tem estilos de carnavais diferentes para poder vender isso, a gente vende sim. A própria Semana Santa, a gente tem aí o principal mote, que é a Paixão de Cristo Nova Jerusalém,
que movimenta quase 10 mil pessoas por dia, então são quase 80 ou 90 mil pessoas circulando no Agreste durante esse período. Então vai desde Gravatá, Bezerros, Caruaru, própria Beijo da Madre de Deus, chega ali um pouquinho em Garanhuns também, movimentando a cadeia turística nessa região. Depois o São João, que a gente tem o maior e melhor do mundo, que é Caruaru. A propósito do São João, a gente está em maio, né? Mas todo mundo já pensando no São João. Essa venda do São João acontece antes, né? Para que os turistas possam vir em junho, até em maio, em algumas cidades, começa antes a programação, não é isso? Bem antes. A janela do turismo de lazer, principalmente aqui no Nordeste, ela é de 45 a 60 dias. Então, quando a gente faz nossas divulgações, nossas capacitações nesses operadores parceiros de Pernambuco, a gente vende com essa antecedência. A gente, por exemplo, agora em abril, nós participamos de uma das maiores feiras da América Latina, que é a WTM, que é o World Travel Market em São Paulo, e Pernambuco assinou o corredor de entrada e era lá, São João de Pernambuco, o maior e melhor do mundo. Nossos vizinhos aqui do Nordeste não gostaram muito da nossa provocação, mas é sempre uma coisa saudável para a gente ir fomentando esse período, né? Mas a gente já vai fazendo esse trabalho, né? Porque a gente fala de Caruaru, que de fato tem na sua essência o São João, mas diversas outras cidades em Pernambuco também vem valorizando muito o São João. Diferentemente do Carnaval, onde o governo apoiou quase 100 municípios, né? O São João praticamente todos os municípios comemoram. Então é o nosso maior ciclo, sem dúvida nenhuma. E é um ciclo não só de tamanho de cidade, quantidade de cidades sendo atendidas, como também de tempo. Então no Carnaval a gente fica ali mais ou menos 20 dias, 15 dias, o São João são quase 2 meses de festa. Então a gente vem fazendo todo esse trabalho por ciclos em Pernambuco. E o verão 25, 26 também já começa a ser trabalhado? A gente vai começar a vender o São João, o verão, logo na sequência do São João. Mas isso não quer dizer que não está sendo preparado. A gente só vai comercializar, de fato, melhor após o ciclo junino. Mas a gente já vem preparando, né, nossas ações internas para poder vender da melhor forma. E a gente vem num sarrafo muito alto, porque nos últimos 2 verões os nossos números foram muito positivos. Então a gente vem trabalhando cada vez mais superar esses números. Quando se pensa no verão, trabalhar o verão, se pensa no litoral sul, se pensa no litoral norte, o que é trabalhado mais? A gente procura, Fernando, em todas essas campanhas, vender o estado como um todo. A gente não foca exclusivamente em uma região. Né? Como a governadora diz, é do litoral ao sertão que a gente tem que olhar nosso estado. Obviamente, né, que em determinados ciclos, algumas regiões têm um histórico mais forte turístico naquele momento. Né? E não é à toa, no litoral sul e litoral norte, e Fernando Noronha, né, mais forte no verão. Mas a gente também olha outras regiões do estado. No ano passado, nós fizemos ações de verão nos principais emissores do Brasil e fora do Brasil, que foram São Paulo, Brasília e Minas Gerais. E fora do Brasil foi Buenos Aires, que é o maior emissor turístico para Pernambuco, Assunção, em função de um novo voo que a Azul ofertou na alta temporada Recife-Assunção, e Santiago do Chile. Eram ações para público final, que são os turistas dessas regiões. Ele levava um domo com areia, cadeiras de praia, servia caldinho de feijão, e tinha toda uma ativação de um vídeo que nós fizemos com 8 minutos de vídeo, né, que finalizava já no Carnaval, vendendo o próximo ciclo, e a gente mostrava Petrolândia, Bonito, própria Serra Negra, a região do Sertão do Vale de São Francisco. A gente procura vender o estado como um todo. Obviamente, como eu falei, cada momento tem uma região mais forte. Agora, presidente da Impetu, né, o Eduardo Loio. Fernando de Noronha voltou recentemente a receber aviões de grande porte, né, aviões com maior número de passageiros. Até que ponto isso vai aumentar o turismo na ilha e, ao mesmo tempo, como manter aquela preocupação ambiental com Fernando de Noronha, chegando mais turistas lá? É importante destacar, Fernando, que o governo Raquel Lira recebeu o aeroporto Fernando de Noronha inabilitado para voos a jato. Isso. Né? Foi suspensa a operação em 2022 e tinha uma necessidade de fazer uma obra que a questão logística foi muito difícil, foi um desafio muito grande. Nós pedimos ajuda ao governo federal, para as Forças Armadas também, para poder levar isso. E não foi nem eles conseguiram nos ajudar no tempo que a gente gostaria. Então, nós tivemos um prazo aí de quase 2 anos para poder entregar o aeroporto de forma ok para receber voos a jato.
Mas é sempre importante destacar também que a principal questão a ser defendida em Fernando de Noronha é a preservação ambiental. É isso que faz Noronha ser o paraíso que é. Então, quando a gente volta... Exatamente, é por isso que as pessoas vão para lá, né? Exatamente para curtir essa natureza que existe ali e está tão bem preservada. Então, é importante preservar também. Com certeza, é o fator número 1 do governo de Pernambuco, a preservação ambiental do Fernando de Noronha. Inclusive, existe um acordo com o governo federal, homologado no governo Raquel Lira, com o presidente Lula e o presidente Lewandowski, que era então presidente do STF. Né? Tem um comitê gestor de Fernando de Noronha, com o ICMBio, o SPU, o governo do estado, para justamente manter essa preservação ambiental de forma adequada. Quando houve agora a liberação para voos a jato, isso não significa que aumentou o número de turistas. A gente tem uma cota mensal que pode ser utilizada para turistas, de quantidade de turistas, que ela só foi redistribuída. Então, o que acontece? As companhias aéreas, elas não vão ofertar mais voos. Elas vão ofertar até menos voos em quantidade, mas aviões maiores, mais confortáveis. O ATR, que era um avião que voava para lá e ainda continua voando com o Azul, ele talvez seja o avião mais adequado para esse tipo de voo regional. Só que, de fato, por ser turbo-hélice, por ser um avião menor, muita gente tinha receio de voar de ATR. E ele também só permite voos mais curtos. Quando a gente agora começa a poder botar aviões a jato, como a Azul vai entrar com Embraer, a Latam está entrando com Airbus e a Gol com Boeing, né, a gente consegue ter uma autonomia maior. Então a gente começa a ter voos regulares saindo de São Paulo, conectando a Fernando de Noronha, e voos de Recife para Fernando de Noronha também. Mas esses voos não vão trazer mais gente também? Eles vão... O que acontece? 2 ATRs ele é o equivalente a um voo de jato. Então a gente troca 2 voos por um. Acaba que o quantitativo é o mesmo, mas a gente consegue trazer um turista com o perfil que a gente busca, que é um turista que vai, de fato, aproveitar a ilha no quesito ambiental. Então a gente vai trazer um turista que vai deixar um legado melhor na ilha. E quando a gente consegue trazer voos de São Paulo, a gente consegue conectar Noronha com o mundo. A Latam, por exemplo, que começa a voar agora em maio para Fernando de Noronha, vindo de São Paulo, ela conecta o aeroporto de Guarulhos a 47 países. Então a gente vai conseguir trazer com muito mais facilidade turistas internacionais. E aí tem que lembrar que o turista internacional gasta mais dinheiro no nosso estado, então deixa mais divisa aqui para a gente e melhora a ilha. Com relação ainda a turismo de natureza, ecoturismo, além de Noronha, o que é que podemos explorar? Eu sei que tem a Serra do Catimbau, né? O Vale do Catimbau, que é muito conhecido, muita gente quer conhecer também, quer visitar, mas existem outras áreas também do Recife, do estado, que exploram o ecoturismo, né? O que é que a Impetur trabalha mais nesse sentido, além de Noronha? O Vale do Catimbau, como você falou, é uma pérola que Pernambuco tem, né, que ainda é pouco explorado. Né, também vai na mesma linha da dificuldade de um parque hoteleiro, não diria adequado em relação à qualidade, porque lá tem pousadas de qualidade, mas de quantidade. Então, quando a gente faz um trabalho muito grande para levar turistas para lá, eles ficam hospedados na cidade mais próxima, que é Arco Verde, que tem um parque hoteleiro muito bom. A gente vem desenvolvendo lá no Catimbau, existe um empresário que está investindo numa vinícola lá também, depois com uma pousada de charme, e a gente vem focando muito na capacitação. Então, o governo de Pernambuco, através da Impetur e a Secretaria de Turismo, lançou ano passado o Qualifica Tu, que é um programa de qualificação junto com o Senac, para pegar os operadores, os funcionários da rede de turismo. A gente fez um levantamento, uma pesquisa com a ABH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, para ver quais eram os principais gargalos em várias regiões do estado. A gente fez esse curso de capacitação, né, foram 22 turmas em todo o estado de Pernambuco, todas as regiões foram atendidas, né, quase 2.000 pessoas foram qualificadas nesse tempo, justamente para poder atender melhor o turista nessas regiões que estão em desenvolvimento. Então a gente tem, e além disso, houve também a criação da Câmara Temática do Turismo de Aventura, do Conselho de Turismo de Pernambuco, no CONTUR, que é para a gente, em conjunto com o trade, desenvolver melhor essas regiões. Então a gente vai ter aí o Vale do Catimbau, a gente tem, por exemplo, a região do Lagoa Grande, lá no Sertão, na região do Vale de São Francisco, que vem se desenvolvendo muito na parte turística. A gente tem também a região do Triunfo, a Chapada do Araripe. Então tem muitas regiões do estado que podem ser desenvolvidas, mas eu digo, o estado não consegue fazer tudo só.
A gente precisa dos municípios, obviamente, mas principalmente do trade turístico de cada estado. São os empresários que fazem o desenvolvimento turístico de cada região. Muito bem. Eduardo Loy, vamos fazer uma pequena pausa, né, para chamar o intervalo. Você que está nos assistindo, fica aí. A gente volta já já. Estamos de volta hoje, o Ponto de Vista, recebendo o presidente da Impetur, Eduardo Loy. Eduardo, como é que Pernambuco tem sido oferecido, né, vendido, digamos, para o exterior? O empresário que trabalha com turismo na Europa, nos Estados Unidos, ele está conhecendo mais Pernambuco? Com certeza, Fernando. O maior emissor de turistas para o Brasil é a Argentina. Para Pernambuco não é diferente. E depois disso a gente tem outros países da América do Sul também. Então a gente foca hoje nosso trabalho em alguns países latinos e também europeus. Né? Então aqui na América do Sul a gente trabalha muito com a Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Né? A Argentina em primeiro lugar, de emissor turístico para cá, depois Uruguai e depois é Portugal. Né? A gente, como é o trabalho do governo de Pernambuco? Né? Além da participação em feiras, como a gente falou anteriormente, que vem sendo um papel muito importante na nossa gestão lá na Impetur, né? E também tem a capacitação dos operadores nesses países e os planos cooperados. O que são planos cooperados? Nós fizemos um levantamento em conjunto com os hotéis e pousadas de todo Pernambuco, dos maiores vendedores nacionais e internacionais. Com isso, a gente faz campanhas com esses operadores. Então, a gente fecha uma parceria com essas empresas para poderem darem prioridade a Pernambuco no sentido de painéis em lojas, ônibus circulando nas suas cidades com a adesivação de Pernambuco, veículos de táxi também adesivados. A gente ter mais espaço para capacitar os vendedores acerca de Pernambuco, porque o cara vai chegar numa loja dessa e vai dizer assim, eu quero ir para o Nordeste do Brasil. Então, por que ele vai escolher Pernambuco? A gente capacitando mais, ele vai ter mais informações para poder vender melhor nosso estado e a gente receber esse turista. E a gente vem fazendo esse trabalho com operadores argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos, portugueses e espanhóis. E qual seria o grande apelo para fazer esse turista querer vir para Pernambuco? Primeiramente, a facilidade de conexão aérea. Né? No início do governo Raquel Lira, nós tínhamos 3 destinos internacionais, que a gente tinha um voo para Buenos Aires por semana, um voo para Uruguai por semana e 7 voos por semana para Lisboa. Hoje nós já temos 9 destinos internacionais e vamos ter 39 frequências por semana. Então, ele passa de 3 destinos com 9 frequências para 39 frequências e 9 destinos. A gente hoje tem Buenos Aires com a Gol e a JetSmart a partir de julho, totalizando 7 voos por semana. Uruguai com 2 voos por semana. A Assunção na alta temporada agora com 2 voos por semana e depois em definitivo em dezembro com 2 voos por semana. Santiago com 1 voo por semana, Azul com Orlando com 2 voos por semana, Lisboa com 12 voos por semana, Cidade do Porto com 2 voos por semana e Madrid com 8 voos por semana, 3 da Azul e 5 da Ibéria a partir de dezembro desse ano. Então toda a parte de conexão aérea facilita muito o turista chegar aqui. Ele só vai pegar no máximo um segundo voo para conectar essa grande cidade e vir para cá. E também, como a gente falou, toda a parte cultural. O nosso maior concorrente internacional é o Caribe. E qual é a nossa vantagem? Você vai para o Caribe, você vai ficar num grande hotel americano. Você vai comer comida americana. É excelente. A qualidade tanto da comida quanto do hotel é fantástica. Mas aqui no Brasil, aqui no Pernambuco, você vai ficar no hotel pernambucano, com o sorriso do rosto, só o pernambucano tem, a cultura pernambucana, a gastronomia pernambucana e os nossos ciclos. Então a gente é até um pouco mais caro do que esses hotéis no Caribe, mas a gente tem mais a oferecer. Então o nosso grande trabalho é mostrar que a gente cobra um pouco mais porque nós somos melhores. Então esse é o nosso grande apelo, a parte cultural gastronômica. Agora, como foi que vocês conseguiram ampliar esse número de voos e de destinos também, né? De 3 para 9, se não me engano, que o senhor falou, né? Uhum. Como foi que se conseguiu ampliar? Como foi que aumentou essa demanda? Porque eu acredito que para as companhias aéreas quererem fazer essa rota, eles precisam ter uma garantia de retorno, de que vai haver procura também. Isso foi trabalhado de que forma?
Exatamente. A companhia aérea, para colocar um voo, ela faz um estudo gigantesco, né, do impacto financeiro que pode ter. E no atual cenário mundial de aviação, quando a gente anuncia um voo para Pernambuco, algum outro lugar perdeu esse avião. O avião não estava parado no hangar da companhia aérea esperando a nova rota. Quando a gente anuncia um voo, por exemplo, Recife-Santiago com a Latam, que começou em dezembro de 24, esse avião fazia alguma outra rota, deixou de fazer para vir para Pernambuco. Então isso é uma guerra muito grande, né? E como é que funciona isso? Primeiramente é o relacionamento com a companhia aérea. Então a gente vem trabalhando com várias companhias aéreas nacionais e internacionais, estreitando essa relação e mostrando nosso trabalho, né, que é o trabalho de capacitação. A gente consegue mostrar à companhia aérea o trabalho que vem sendo feito e a nossa participação nesses países, nesses novos destinos e, consequentemente, o aumento da demanda para vir para cá. Então é um trabalho muito grande também com eles. Quando a gente bota uma nova rota, a gente traz jornalistas desses outros países, a gente traz influenciadores digitais, traz operadores de viagens para poderem vir para cá, que são os fan tours e fan press, para poder mostrar Pernambuco. Como eu falei, o exemplo da Latam, no Carnaval nós trouxemos operadores e repórteres, jornalistas chilenos para rodarem no Carnaval com a gente. Nossa equipe da Impetu recebeu, mostrou o estado todo, a governadora também recebeu eles em Bezerros. Então, um trabalho de relacionamento e de contrapartidas operacionais. A gente mostrar, a gente vai fazer agora, pela primeira vez, Pernambuco fazer o seu próprio roadshow. O que é isso? Nós vamos visitar várias cidades sul-americanas, na Argentina, Uruguai, Santiago e no Chile, em parceria com as companhias aéreas. Então, elas nos proporcionam as passagens para a gente poder fazer essa viagem, né? E também eles mostram seus principais parceiros comerciais. A Latam, por exemplo, vai dizer assim, em Santiago, as operadoras que mais vendem Nordeste são essas aqui para a gente. Vamos capacitar essas pessoas e outras também que a gente observa através dos hotéis. A Azul no Uruguai e no Paraguai, eles vão dizer, nossos parceiros são esses, vamos trabalhar esses parceiros também. E na Argentina, a Gol e a JetSmart. Então, é um trabalho de capacitação e plano cooperado. É incentivar a venda para mostrar para a companhia aérea que o voo vai performar bem. Agora, Loio, e o Recife? Como é que a gente faz para que o turista venha para o Recife e curta a cidade também e não queira só chegar no Recife e ir logo para Porto de Galinhas, Carneiros? O que é que o Recife tem a oferecer ao turista e como é que isso vem sendo trabalhado? Perfeito. Eu acredito, Fernando, que Recife tem um potencial de turismo de lazer gigante, né? Toda a sua parte cultural, sua parte gastronômica, sua parte não só cultural de museu, mas também de eventos, shows, teatro. Mas, na minha opinião, o que aconteceu no Recife foi um erro estratégico do trade turístico pernambucano, né? Na época do boom de swap. Naquela época, faltava hotel em Recife. Então, os hoteleiros podiam vender as diárias ao preço que fosse, que também não tinha lugar, era impossível você se hospedar aqui, né? E hoje em dia, depois de swap, isso não, voltou à sua normalidade e a gente ficou com a lacuna da parte comercial do turismo de lazer. A gente tem que observar que o turista que vem a Recife, eles têm vários tipos, né? Durante a semana é o turismo corporativo, chamado turismo de eventos, né? Turismo de eventos. E o corporativo, quem vem a trabalho para reuniões, etc., que ele vai durar de segunda a quinta, de terça a sexta, certo? Que o período de ocupação média é de 1,4, 1,9 dias, né? E o turismo de lazer no final de semana. A gente tem que fazer com que o turista fique nos finais de semana, aproveitar que está aqui durante a semana e trazer a família no final de semana. Acontece muito em São Paulo de observar isso. São Paulo, por ter uma característica, eu sei que não é uma cidade litorânea, é uma cidade bem diferente, é a maior cidade da América Latina, mas ela foca muito na parte gastronômica e cultural. A gente observa vários empresários, várias pessoas que vão a trabalho a São Paulo, perduram aí no final de semana com seus familiares e amigos. A gente tem essa capacidade de fazer isso aqui também. Para isso, precisa haver uma questão comercial dos equipamentos turísticos para poder atrair mais turista de lazer. Então, a gente vai incentivar que o cara que veio trabalhar aqui durante a semana venha com a família no final de semana, dando a condição para o filho dele não pagar no hotel, dando a condição para o filho dele pagar menos no receptivo para fazer um passeio, né, para ele conseguir fazer com que essas pessoas visitem nossos museus. Tem o Carte Sertão, Ricardo Brenan, Oficina Brenan, né, também tem o Museu de Arte do Estado, o Museu de Pernambuco. Né, então, a gente tem esse apelo muito forte. E a nossa gastronomia.
Nós temos chefes premiados aqui em Pernambuco, como César Santos, Saburó. A gente tem que explorar muito isso. Então, a gente precisa vender. Recife, nossa região metropolitana, também não deixa de ser Recife e Olinda, né, que são limítrofes. Né, toda essa parte cultural a gente tem que agregar nessa venda para que a pessoa fique mais aqui. A gente vem observando isso. Talvez não na proposta que a gente gostaria, mas está no caminho certo. Como é que está a questão dos voos para Petrolina? O senhor falou aí que a governadora fala sempre do litoral ao sertão, né? Petrolina, sertão do estado, e a gente teve recentemente uma redução de voos e parece que está sendo retomado agora, né? Como é que está a questão para se incentivar o turismo em Petrolina e essa questão dos voos para lá? Pernambuco, ele tem 7 aeroportos. Talvez seja um dos estados que tem mais aeroportos aí na sua extensão. Tem Fernando de Noronha, Recife, Caruaru, Araripina, Serra Talhada, Petrolina. Né? Então, isso faz com que a nossa demanda de aviação regional, estadual, ela é muito forte. Né? Só que algumas rotas, elas não se pagam operacionalmente. Então, existe um incentivo fiscal do governo de Pernambuco gigantesco, né, para poder manter essas rotas. E isso não só, porque não é só o turismo que sustenta isso. Toda a parte de desenvolvimento econômico, que também é turismo, está atrelado nessa conta. Né? Petrolina, especificamente, é uma rota que se paga, obviamente. É uma cidade muito rica, muito grande, muito histórica. Né? E voava para lá a Azul e a Avianca. Em 2019, a Avianca Brasil, infelizmente, parou de funcionar e ficou só a Azul. Né? E hoje existe uma demanda de avião muito grande, uma crise de aviação, de equipamento de avião. Né? Então, a Azul ela passou a operar lá com a ATR, saindo de Recife. E como o ATR é um avião menor, então a oferta ficou menor e a demanda é a mesma. Então, a gente teve um aumento de preço. Né? A Azul anunciou recentemente que ia botar, em vez de 2 voos por dia, saindo de Recife, 1 voo por dia. Depois de um tempo, a gente conseguiu o 2º voo e deve voltar em breve aí, o 2º voo da Azul por dia. E, recentemente, em parceria com a Latam, né, que vem aumentando sua participação em Pernambuco muito expressivamente. A governadora teve com o presidente Jerome Codier, ano passado, anunciando o voo da Recife, Santiago e outros investimentos em Pernambuco de aumento de malha. A gente conseguiu, em parceria com o ministro Silvio Costa Filho, há 15 dias, anunciar o voo Recife-Petrolina com a Latam a partir do 2º semestre. Então, isso faz com que a gente tenha um outro player operando em Petrolina. Né? Então, a gente vai facilitar aumento de oferta e, consequentemente, melhoramento de preço, justamente com 2 companhias aéreas. Lembrando que Petrolina ainda tem voos para outros estados. A gente, às vezes, talvez por desconhecimento, não saiba, não só tem voo Recife-Petrolina. Sim, tem Petrolina, Brasília. Paulo. Brasília ainda não tem, a gente busca muito essa retomada aí. Já teve, a gente busca essa retomada para poder facilitar o desenvolvimento também para o Centro-Oeste. Mas Petrolina hoje tem voos para Bahia e para São Paulo. Muito bem. Obrigado pela entrevista. Eu acho que deu para a gente discutir um bocado do turismo aqui no estado, né? Muito obrigado pela sua presença, Eduardo Loio. Fernando, eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre disposto a mostrar o governo Raquel Lira em fazer pelo governo de Pernambuco. Muito bem. Obrigado a você também que acompanhou a gente. Obrigado pela companhia e audiência. A gente volta na semana que vem.